Galera, paz do Senhor, me dispus aqui para fazer esse estudo sobre Neemias e Esther. Tá? Vamos estudar um pouquinho desses dois ícones da história da Bíblia, exemplos para nós de liderança, de fé, de coragem, de ousadia. Vamos estudar um pouquinho desse povo, tá? Neemias e Esther, ok? Vamos lá. Essa lição é uma lição de escola bíblica dominical. O alvo dela é conscientizar da atuação dos líderes de Israel no retorno do exílio, qual era a situação deles, crer que Deus ajudaria, que Deus nos ajudará a agir de forma correta, nos alegrarmos com as capacidades. Só me dá um minutinho aqui, por favor. Nos alegrar com as capacidades e habilidades que Deus nos confiou. E sim, e antes de tudo, gente, o que a gente precisa aprender é a orar antes de agir. A oração a gente costuma usar como último recurso de quem está desesperado, mas ela nunca foi isso. A oração precisa ser a primeira atitude daquele que serve, daquele que obedece, daquele que teme a Deus. Nós precisamos, antes de tomar as nossas decisões, nós precisamos colocar as nossas decisões diante daquele que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Tá? E também trabalhar satisfeito, né? Glorificando a Deus em tudo. Porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Galera, a introdução, a gente começa esse livro, essa história se passa no pós-exílio de Israel. Isso daí todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Essa história acontece no pós-exílio. No pós-exílio de Israel, nós temos uma situação muito característica. Eles foram mandados para o exílio primeiro porque a idolatria. A idolatria foi o principal motivo que eles foram mandados para o exílio. Em Ezequiel capítulo 16, a Bíblia vai falar acerca de como Deus via a idolatria do povo de Israel. Ali, como diz a Camila Barros, Deus cita coisas acerca de Israel que ela não consegue citar, e se ela não cita, eu muito menos vou falar. Tá? Quem tiver curiosidade, depois lê lá Ezequiel capítulo 16. Mas uma das coisas que Deus fala ali para Israel é: você está sendo pior do que a prostituta. A prostituta, pelo menos, ela se deita com seus amantes, ela se vende o seu corpo em troca de dinheiro, porque ela tem necessidade. Não está dizendo se é certo ou se é errado. Mas Israel estava se desviando, estava adulterando com outros deuses, estava se deitando com outros deuses, primeiro pagando a esses outros deuses para que se deitasse com ela e fazendo isso apenas para irritar a Deus. Essa era a situação de Israel antes do exílio. Tá? No mesmo texto de Ezequiel, a Bíblia vai falar, eu não lembro agora aonde está escrito, mas eu marquei na minha Bíblia e agora não lembrei de pegar, que o povo de Israel foi mandado para o exílio por causa dos pecados de Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias, um rei fiel a Deus, um rei íntegro que restaurou o culto em Israel, que na época de Isaías, o rei Senaqueribe foi querer invadir Judá, foi querer invadir Jerusalém, mas Ezequias foi ao templo, se humilhou diante de Deus e pediu socorro ao Senhor, e Deus o socorreu. Deus enviou o profeta Isaías para falar, disse que nenhuma seta Senaqueribe lançaria para dentro da cidade. Senaqueribe veio humilhando, veio metendo os pés, estava tão certo da vitória que estava bebendo antes da guerra. E quando terminou, o rei Senaqueribe ouve alguma coisa lá no reinado, tá acontecendo lá pro reinado dele, volta para a terra dele, lá na terra dele ele morre. Não atirou nenhuma flecha para dentro de Jerusalém, como Deus tinha falado pela boca do profeta Isaías, e Deus cumpriu. Tá? Mas o rei Ezequias, quando ele fica doente,
ele se fica triste, Deus manda para Isaías falar com ele, olha, dessa situação que você está aí, ô Ezequias, você vai morrer, você não vai se levantar daí, e sai, entrega a mensagem e vai embora, Isaías vai embora. A Bíblia fala que Isaías nem tinha saído ainda do castelo, dentro da casa do rei, e o Deus manda ele voltar lá para Ezequias e falar assim, olha, Deus ouviu tua oração, porque Ezequias vira a cara para a parede, né, e chora e pede a Deus mais 15 anos de vida. Deus ouviu sua oração e ele vai te dar esses 15 anos de vida que você está pedindo. E ele depois disso só fez besteira. Ele mostra a casa do trono, a casa do rei, ele mostra a casa de armas, ele mostra os tesouros do templo, os tesouros do rei, ele mostra tudo para todo mundo, principalmente para o pessoal que veio da Babilônia, para parabenizar ele pela recuperação. E Isaías disse para ele que essa nação que viria e tomaria, que destruiria Jerusalém. Depois disso, 3 anos depois desse acontecimento, ele tem um filho chamado Manassés. Isso. O rei Ezequias teve um filho chamado Manassés. Um homem que era justo, temente a Deus, um homem que fez a reforma em Jerusalém, um homem que destruiu altares idólatras, teve um filho que passou os 2 filhos dele, o mais novo e o mais velho, por Moloque. E o primogênito, pelo que diz a lei, o primogênito era do Senhor. Ele não tinha o direito de passar o primogênito por Moloque, mas ele passou. Aliás, ele não tinha o direito de passar nenhum dos filhos dele por Moloque, mas ele entregou os 2 filhos dele a Moloque. Ele entregou os 2 filhos dele a Moloque. Fora outras aberrações, outras atitudes. Desculpa, gente. Outras atitudes idólatras que Manassés toma. E, enfim, a Bíblia fala lá em Ezequiel que pelo pecado de Manassés o povo estava indo para o exílio. Mas não só Manassés pecou, como o povo acompanhou Manassés em todos os seus pecados. A ponto de Deus falar para Jerusalém que não ia mais olhar para ela porque Jerusalém estava fazendo essas coisas apenas para irritar a Deus. O povo vai para o exílio, fica 70 anos lá. Durante o período de exilado, Deus usa Jeremias novamente. Se eu não me engano, já está no capítulo 25 de Jeremias, o cesto de figos. E Deus fala para Jeremias que compara os que foram para o exílio como um cesto de figos bons, que eram doces, que eram muito gostosos. E os que ficaram em Jerusalém eram cestos de figos ruins, podres. Que Deus ia tratar os que ficaram em Jerusalém, que foram 3 levas de cativos, 3 levas que foram para a Babilônia. Deus ia tratar com Jerusalém, os que ficaram em Jerusalém, com miséria, com fome, com pestes, com espada, mas para quem fosse para o exílio teria paz. É contraditório. Quem foi para ser escravo em uma outra nação teria paz, e quem ficou na sua própria terra teria guerra. Mas enfim, Deus faz isso, Deus faz essas coisas. E Deus fez isso para consertar o povo, não para torturar, não para destruir, para desarraigar, para matar, Não, ele faz isso por amor, ele faz isso para corrigir, ele faz isso para colocar de volta no lugar. E correção dói, correção precisa doer, para que haja uma conscientização em nós que aquilo é ruim. A gente faz isso com um filho, a gente faz isso com um cachorro, a gente faz isso com um gato, a gente faz isso com animais. Tá? Precisa causar um trauma para a gente entender que aquilo é ruim. E o povo entendeu que aquilo era ruim. Então, quando eles voltam do exílio, na época do pós-exílio, eles podiam ver de tudo, menos uma estátua de um ídolo, que eles quebravam. Essa era a posição de Israel no pós-exílio. Falharam em muitas outras coisas. Na época de Jesus, eles falharam na exacerbação dos atos da lei, colocando a lei acima,
a prática da lei, os protocolos da lei acima do que da essência da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência da lei. Mas os judeus estavam tão compromissados em não errar, que eles partiram para o outro extremo. Tá? E a gente vê isso muito no pós-exílio. Depois que o povo voltou de Israel, nós temos da Babilônia, nós temos o profeta Zacarias, o profeta Malaquias, tem outro profeta também, profeta Ageu, tá? Se eu não me engano, o profeta Ageu, ainda que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se eu não me engano, é o profeta Ageu, sim. Então, esses profetas, eles não falaram mais em idolatria em Israel. Eles não estavam falando mais de idolatria em Israel. Tá? Falaram sobre um culto mecânico, falaram sobre que o coração do povo não estava acompanhando o que a boca fazia, as ações do povo. Deus falou sobre outras situações, mas não falou mais sobre idolatria em Israel. Essa era a situação do pós-exílio. Eles tomaram aversão à idolatria. Foi tanto que, quando eles retornam, eles mandaram embora as mulheres e filhos que eles tiveram quando se casando com outras nações. Não entrou na terra, eles tiveram que mandar embora e mandaram embora famílias, mulheres e filhos que eles tiveram em desobediência a Deus, se unindo a outros povos, a outras nações. E, assim, é uma atitude muito radical, sim, mas eles entenderam que aquilo era o correto e fizeram por amor a Deus, e Deus honrou. Vamos lá. Visão panorâmica do livro. Bom, o livro de Neemias tem como autor o próprio Neemias, é meio que um diário. Ele fala muito na primeira pessoa, né? Eu fiz, ouvindo, aconteceu, eu fui lá, entendeu? Eu conheço, por exemplo, capítulo 6, versículo 12, conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate subornaram. Então ele está sempre falando na primeira pessoa, é meio que um diário do próprio Neemias. E Esther, não se sabe quem foi que escreveu o livro de Esther. O que se acha que provavelmente foi um colaborador, tá? Um escriba, alguém foi um colaborador que escreveu. Deixa eu até ver se na minha Bíblia, pensei nisso agora, se na minha Bíblia tem alguma coisa falando sobre quem foi o autor do livro de Esther. Geralmente eles dão. Não tem prova conclusiva da autoria desse livro, tá? Agora, fica claro que o autor do livro de Esther era um judeu. A obra é permeada por um forte nacionalismo judaico, forte alusão à festa de Urim e Purim. Uma pessoa familiarizada com o reino de Assuero e com o palácio de Suzã, ou seja, provavelmente um judeu, um escriba que estava em Suzã na época dos acontecimentos, tá? A data é uma data relativamente próxima, tá? O livro de Esther acontece primeiro, a história de Esther acontece primeiro, em 478 a.C., depois vem a história de Neemias em 445, 425 a.C. também, ok? Sim. É mais ou menos uma batalha acontecendo em dois locais diferentes, tá? São muito próximos, essa data é considerada muito próxima pelos registros. Versículo-chave de Neemias é Neemias capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser pode me acompanhar também. Então lhes disse: bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Este é o versículo-chave do livro de Jeremias. Do livro de Esther,
O versículo-chave é Esther 4,14. Vou abrir aqui para ler. Porquanto, palavra de Mardoqueu para Esther, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Ou seja, Deus vai mandar auxílio, tá? Vai vir socorro, a gente não vai ficar na mão. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, Esther, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Ou seja, Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos, quem sabe? Palavra-chave do livro de Neemias é construção. Palavra-chave do livro de Esther é soberania de Deus. Visão panorâmica do livro de Neemias. O esboço dele. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos o Neemias se destacando como um líder. E é feita a reconstrução dos muros, do 1 ao 7. Do 8 ao 10, a gente tem a renovação da aliança, liderando com Esdras. Esdras, ele era escriba e era sacerdote. E Neemias aparece de novo como líder a partir do capítulo 11 até o capítulo 13, que aparece o reavivamento nacional, reavivamento da nação de Israel. Lembra, gente, que a reconstrução dos muros foi feita em 52 dias. 52 dias, tá? Isso é um tempo muito rápido, muito recorde. E é tão espantoso esse tempo que a Neemias conta que os inimigos ficaram assustados e reconheceram que Deus estava nesse negócio, que Deus os tinha ajudado a construir. Mas preste atenção, eles reconstruíram os muros, tá? Deus os ajudou a reconstruir, mas Deus não fez sozinho, não. Trabalhos da nossa vida de construção de algo, reconstrução de algo na nossa vida espiritual, na nossa vida material mesmo, Deus nos ajuda sim, mas é necessário iniciativa nossa, tá? Ele entra como colaborador, e isso vale para todas as fases da vida espiritual, na nossa vida com o Espírito Santo, no nosso dia a dia com Deus, tá? Na nossa vida sentimental, na nossa vida material, Deus é nosso colaborador. Se a gente não descruzar os bracinhos e sair do sofá, não vai acontecer nada, tá? Bom, eu acho interessante a palavra reconstrução. Reconstruir é construir novamente algo que tinha sido quebrado, tinha sido derrubado. O que eles estavam refazendo, aí o refazer dá mais trabalho às vezes do que o fazer, tá? Dá muito mais trabalho do que o fazer. O refazer, tá? Esse retrabalho que eles estavam tendo foi por causa do pecado dessa nação. Foi por causa de uma ruptura que eles promoveram com Deus. Não tinha necessidade de se reconstruir nada. Mas a necessidade apareceu a partir do momento que houve a ruptura, a quebra de aliança por parte de Israel. Isso fala com a gente, não fala não? Às vezes tem momentos que a gente precisa reconstruir algo na nossa vida, reconstruir a intimidade com Deus, reconstruir o tempo de oração, reconstruir o devocional, reconstruir a oração, o tempo de oração. Reconstruir, reconstrução. Por erros nossos, por falhas nossas, nós deixamos os muros da nossa vida espiritual quebrados, rachados, queimados, nós deixamos a nossa vida desprotegida e é necessário agora reconstruir. Mas quer saber de uma coisa? Começa a fazer a obra. Começa primeiro querendo fazer a reconstrução. Queira reconstruir. A partir do momento que a gente quiser reconstruir, tomar um primeiro passo de uma decisão, eu vou fazer, eu quero fazer,
Deus, e a gente sai do sofá, descruza os braços e coloca a mão na massa, Deus pega com a gente conosco e faz uma obra que os inimigos vão dizer, verdadeiramente Deus estava com ele, Deus estava com ela. Pega isso, vamos reconstruir aquilo que foi quebrado na nossa vida, às vezes por um ato falho nosso, mas Deus, ele é o principal reconstrutor, tá? Visão panorâmica do livro de Esther, fazendo um esboço aqui rápido. No capítulo 1, nós temos a deposição da rainha Vasti. A rainha Vasti era esposa de Assuero, Xerxes, né? E ela foi chamada, o rei Xerxes estava dando uma festa e no meio de muita bebedeira, ela foi chamada para que exibisse sua beleza diante daquele monte de bêbado, daquele monte de pessoa que estava tudo com cabeça adulterada, e ela se recusa a ir. Por ela se recusar a ir, ficou aquele orgulho ferido no coração de Assuero. E a preocupação dos príncipes era assim: se você não fizer nada, se você deixar isso passar, vai acontecer no reino a mesma coisa, e todas as mulheres vão imitar, e nenhuma mais vai querer obedecer aos seus maridos. Então você tem que tomar uma atitude. E ele tomou, ele depois Vasti do trono, e começa uma seleção de mulheres para se candidatar ao trono, ao cargo de rainha. O interessante é que o rei queria mulheres virgens, mulheres puras, e essas mulheres eram preparadas durante um ano. Um ano era o tratamento de beleza para essa mulher se apresentar ao rei Assuero. Um ano. Aí eu pergunto, quanto tempo você se prepara para falar com Deus? Quanto tempo você se prepara, eu me preparo para entrar na presença do Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que é, que era e que há de vir, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que morreu mas está vivo, aquele que se entregou por amor a nós, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quanto tempo? Pois é. Essas mulheres ficaram se preparando durante um ano para se encontrar com um homem. E a gente não tira o dízimo do nosso dia para Deus. A gente não tem coragem de tirar o dízimo do nosso dia para Deus. Era necessário pelo menos 2 horas e 40 minutos de dedicação a Deus todos os dias. Esse seria o dízimo. E a gente não faz isso. Vamos pensar, né? Colocar prioridades nos lugares certos. Em Esther, capítulo 3, a gente vai ver a destruição que Amã quer provocar no povo de Israel. Isso por causa de um homem que não se curva. Um único judeu que não se curva, não se prostra. Um único judeu que não é levado pelas circunstâncias. Um único judeu que aparência não compra. E por causa disso, pela recusa de Mardoqueu, Amã tem raiva de todos os judeus e quer acabar com todos os judeus. Em Esther capítulo 4, Mordecai ou Mardoqueu, eu prefiro Mardoqueu, vai pedir socorro a Esther, vai pedir ajuda a Esther. E tenta persuadir Esther de buscar socorro, buscar ajuda para o povo. Você é esposa do rei. E é aí que ele vai dizer, né? Será que não foi por uma hora dessa que você chegou ao trono? Você acha que é tudo por acaso? Não foi por acaso que você foi eleita? Talvez foi para isso que Deus tenha te colocado aí, para você preservar o povo, porque se você se calar, vai vir salvação de outro lado. Mas e você? O que vai acontecer contigo? Isso me leva a pensar, Deus tem seus planos, Deus tem sua soberania, Deus ele não é fatalista, tá? Não é porque
o povo de Israel precisaria ser guardado, o povo de Israel seria preservado, seria guardado, até porque existe a profecia em Jesus, tá? Não é por causa disso que Esther estava destinada a livrar Israel, a ser a libertadora de Israel. Não. Deus respeita nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade. Se Esther se negasse, ok, vamos agir de outra forma. Plano B. Tá? Quem é que vai? Deus faria a espada de Amã se virar contra ele, mas Deus ia dar o jeito. Tá? Mas não é um fatalismo, é colaboração. A obra de Deus é feita em colaboração conosco. E eu fico pensando na maravilha que é isso. Deus permitir que um homem mortal, falho, cheio de erros, cheio de problemas, entre na sua obra como colaborador dela. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é profundo demais. Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da ajuda de Mardoqueu, ele não precisa da ajuda de Esther, ele não precisa da ajuda de ninguém, mas ele permite que a gente participe da obra que ele planejou. Só Deus faz um negócio desse. Eu vou te falar, só Deus faz um negócio desse. Glórias ao nome dele por isso. Louvado seja o nome dele por isso. De Esther de 5 a 7, nós temos o banquete, os dois banquetes que Esther se oferece ao rei e a Amã, tá? E pro Amã. Isso acontece no capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 8 até o 9, versículo 16, a gente vai ver punição de Amã e a libertação de Mardoqueu. Tá? Existe a parte que Mardoqueu ele é honrado e Deus é lindo demais. Amã, ele foi ao rei depois do primeiro banquete, achando que estava por cima da carne seca. Ele foi ao rei pedir a cabeça de Mardoqueu. Se a rainha Esther me chamou para um banquete que ela fez para o rei, eu sou o cara sou eu. Mas esse Mardoqueu, aí vem a esposa de Amã e fala assim, não, pede a cabeça dele, faz uma forca para ele. Ele faz a forca e vai pedir ao rei autorização para enforcar Amã lá. Na mesma noite, Deus não deixa o rei dormir. Pega o livro das crônicas do reino e lê que Mardoqueu livrou o rei de morte de uma conspiração e não recebeu nada por isso, nem exigiu nada por isso. Fez porque ele se achava na obrigação de fazer, fez porque ele não conseguiu ficar quieto, fez porque é certo a ser feito, mesmo que ninguém fizesse. O certo é o certo mesmo que ninguém faça, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, Mardoqueu ele toma essa atitude de ir ao rei e mostrar, né? E falar, pode escrever aí que fui eu que denunciei. Às vezes a gente fala até o milagre, mas não quer dizer o nome do santo nem expor a nossa cara, né? Mas ele não, fala aí, fui eu que falei, fui eu que denunciei, e coloca o nome dele lá nas crônicas do rei e tá tudo certo. O rei vê um negócio desse, gosta dele e fala assim, mas como é que eu vou honrar esse cara? Aí a cabeça de Mardoqueu, que o Amã ia pedir, Amã teve que colocar uma coroa nessa mesma cabeça, colocar Mardoqueu sobre o cavalo do rei e andar com o Mardoqueu falando, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Gente, a Camila Barros disse que a roupa, a coroa, o cavalo, sem a declaração de Amã, era fantasia. É necessário uma justificativa, uma autorização, um endossamento por parte do rei para que a roupa, a coroa, o cavalo signifiquem alguma coisa. Então não queira fazer algo na sua vida sem endossamento do teu rei. Isso se torna fantasia, isso se torna
aqueles personagens do reino, palhaços, se torna um palhaço. Aquele personagem do reino que ficava fazendo palhaçada com a roupa do rei, eles se tornam palhaços. Isso se torna fantasia, sem uma declaração que autorize, que endosse essa honra. Capítulo 9, de 17 a 32, a gente vê a comemoração do povo judeu, porque eles venceram, eles guerrearam, eles tiveram a autorização para se defender e eles foram libertos. Eu esqueci de falar aí do fim de Amã, que no segundo banquete, que quando Esther fala ao rei que Amã estava provocando a morte dela porque ela era judia, o rei manda matar, enforcar Amã na forca que Amã tinha preparado para quem? Isso aí, se você respondeu Mardoqueu, você está certo. E no dia de Purim, a festa de Purim, eles comemoram, né? Não era a festa de Purim ainda, né? A festa veio por causa desse evento. Mas no dia 14 e 15 de Adar, se não me engano, é isso, que era o dia que foi decretado a morte do povo judeu, eles conseguem a autorização para se defender. 13º e 14º dia, que é o mês de Adar. Eles conseguiram a autorização para se defender. E mataram todos aqueles que quiseram sua morte, que queriam sua morte. Quem estava se levantando contra os judeus foram mortos. O rei autorizou. E foi uma comemoração de troca de presentes. E essa comemoração é feita até o dia de hoje. Tá? A conclusão, nós vemos agora a conclusão em Esther capítulo 10 da honra que Mardoqueu recebe junto ao rei. Né? Ele passa a ser o segundo, ele assume o lugar praticamente de Amã. Ele passa a ser o segundo no reino. E Deus honra Mardoqueu. E glória a Deus por isso. Então, aquele que se mantém fiel, Deus, no pouco, sobre o muito, Deus o coloca. Tá? Deus é fiel. Glória a Jesus. Visão panorâmica do livro se resume neste versículo. Quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ela não podia ir à presença do rei se não fosse chamada. Ninguém podia ir à presença do rei sem ser chamado. Tinha mais de 30 dias que o rei não a chamava à sua presença. Ela fez um jejum e se arriscou. Teve coragem. Ela deve ter pensado assim, morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. Pelo menos eu morro tentando, né? Ela teve coragem, pediu que o povo fizesse jejum por ela durante 3 dias, que orassem e fizessem jejum. O povo fez, ela fez, as servas dela fizeram também. E ela se arrumou e foi diante do rei. E o rei estendeu para ela o seu cetro. Glória a Jesus. E nisso, ela conseguiu, através de sabedoria, ela foi sábia, ela conseguiu conquistar o coração do rei e trazê-lo para junto de si. Às vezes a gente perde nossa bênção por falta de sabedoria. Ela poderia ter reclamado, né? Poxa, tem mais de 30 dias que você não me chama. Você está pensando que eu sou o quê? Foi para isso que você me chamou? Eu tive que ficar 1 ano me perguntando. Não, gente, sabedoria. O rei ofereceu metade do reino para ela. Não quero isso. Eu só quero que você venha ao banquete que eu preparei para você. Você pode vir? Claro que posso, lógico que posso. Quem não iria? Não é? Aí no primeiro dia, e aí? O que você quer? Não. Pode vir no banquete amanhã? Amanhã eu falo. Aí fez um outro banquete e se preparou ainda mais e fez um outro banquete e conquistou o coração do rei, falou da forma certa, no momento certo. Ela teve sabedoria de Deus. E Deus dá. A Bíblia fala, quem é falto de sabedoria, peça a Deus que ele a todos dá liberalmente e o melhor, não joga na cara que deu. Vamos lá, gente. Uma parte importante aqui do livro. Conhecendo o inimigo. Quem são nossos inimigos?
tá? Nós temos aí Neemias. A parte de Neemias, eles encara 3 inimigos: Sambalate, Tobias e Gersen. Gozen, esqueci o nome do homem, tá aí. Daqui a pouco vai aparecer, tá? Sambalate, ele é moabita. Ele é de Moabe. Ele era aparentado com o sumo sacerdote Eliasibe, o sumo sacerdote da época do retorno dos exilados. Então, nós temos um moabita, a filha era moabita também, que era casada com o neto do sumo sacerdote Eliasibe. Ok. Tobias, ele era amonita. Gente, Moabe e Amon têm a origem em Ló, sobrinho de Abraão. Sobrinho de Abraão, ele teve 2 filhas. Quando ele estava saindo de Sodoma, Deus o tirou praticamente, expulsou de Sodoma para que pudesse destruir a cidade, para livrar Ló, pudesse destruir a cidade. Ele tem relações sexuais com suas filhas. As filhas o embebedam e pensando que tinha destruído toda a terra e não tinha mais sobrado ninguém. Ela, não, vamos fazer alguma coisa aqui para dar fruto, né? Para dar semente ao nosso pai, para a gente não morrer, para não destruir a humanidade, né? E vamos fazer aqui. Quando a gente tenta dar nosso jeitinho, quando a gente não confia na provisão de Deus, é um problema sério, né? Então eles tiveram esse filho por incesto, né? De uma das filhas nasceu Moabe, de outra filha nasceu Amon. Moabitas e Amonitas, eles eram calos no sapato de Israel há muito tempo, muito tempo. Esse povo sempre estava envolvido e que zumba com Israel, tá? Gezen, eu sabia que era com G. Gezen é uma situação pior do que Moab e Amon. Ele era do deserto ele era um arábio. Ele era do deserto da Arábia. A Arábia significa mistura. Mistura por quê? Os árabes, eles vêm de 2 descendências. Eles vêm de 2 misturas. Nós temos Esaú. Gente, não dá para escrever aqui não. Vou botar Esaú aqui só. Um Ezinho aqui representando Esaú. Tá? Esaú, filho de Jacó. Esaú, filho de Israel. De Israel não, de Isaac. Gente, ai que horror. Esaú, filho de Isaac. Tá? Isaac aqui em cima. Vou botar Isaac. Tá? Esaú, filho de Isaac. Isaac deu origem a Esaú e deu origem a Jacó. Tá? Um irmão de Isaac era Ismael. Ismael. Isso é um M, tá, gente? Ismael. Ok? Ismael, ele tem 12 filhos. 12 filhos. Não vou botar 12 tracinhos aqui, não. Um desses tracinhos aqui, tá? Era uma filha que se casa com Esaú. Dessa junção aqui nascem os árabes, os misturados. Os árabes vêm dessa junção aqui, da filha de Ismael, uma menina da descendência de Ismael, com Esaú. Ok? Qual é o problema? Tanto Ismael quanto Esaú, eles são frutos, são conhecidos, são, vamos dizer, identificados, relacionados com uma coisinha chamada desobediência. Ismael nasceu
Não foi por culpa dele, claro, tá? Mas Sara tentou ajudar a Deus, tentou dar um jeitinho para Deus e deu a sua serva Agar para que Abraão tivesse relações com ela e por aí viesse a geração, como se Deus precisasse de ajuda do homem. Ok? Tranquilo. Esaú, ele desprezou as bênçãos de Deus, as bênçãos da primogenitura, ele desprezou as coisas espirituais, enquanto Jacó queria, enquanto Jacó estava afim. Por ele ter desprezado, ele ter sido capaz de vender por um prato de lentilha, por ele ter desprezado essa junção, essa responsabilidade, essa honra, essa ordenança, essa bênção que o fato de ter nascido primeiro dava para ele, que Deus dava para ele, porque ele só nasceu primeiro porque Deus quis que ele nascesse primeiro, tá? Essa honra que Deus dava para ele, Deus o rejeita. Ele não quer, ele vê mais vontade em Jacó do que em Esaú. Por isso que fala, amei a Jacó, aborreci Esaú. Pronto. E dessas duas origens, marcadas pela desobediência, pelo pecado, pela inconfiança em Deus, pela desconfiança de Deus, veio os árabes, veio esse povo que hoje é um grande calo no sapato, não só com ele, mas com toda a descendência de Ismael, um grande calo no sapato na vida de Jacó. Tá? Gesem veio desses caras aí. Agora, diga-me com quem tu andas que eu digo quem tu és. Se Gesem era raça ruim aqui, o que você acha de Sanbalat e Tobias? Eram pessoas legais? Não, né? Não. Se Gesem era raça ruim, era amigo desses caras, andava com esses caras não prestavam tanto quanto ele. Ok? Era raça ruim tanto quanto ele. Legal. E agora Amã. Quem era Amã? Aqui uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, tá? Os inimigos não eram estranhos. Os inimigos eram parentes. Os inimigos eram próximos. Os inimigos eram irmãos. Esaú, Jacó, Ismael, Isaac. Os inimigos eram irmãos. Os inimigos eram próximos. Os inimigos eram parentes. Nem sempre o nosso inimigo está longe da gente, não. Ele está perto o suficiente para nos ferir. Ele está perto o suficiente para tentar nos abater. Tá? Agora a gente precisa entender quem são nossos inimigos. A gente não está lutando contra carne e sangue. A gente está lutando contra principados e potestades. A pessoa parente, a pessoa amiga, a pessoa irmã, que às vezes dá brecha para que o nosso verdadeiro inimigo use, é digna de nossas orações e digna de misericórdia, tá? Mas o inimigo a gente tem que combater com as armas espirituais. No caso de Esther, quem era o inimigo? O inimigo era Amã. Amã, a Bíblia diz que a origem dele era Agagita. Agagita é descendente de Agag. Vocês lembram quem foi Agag? Agag foi aquele rei que Deus fala para Saul assim, mata todo mundo. Tá lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro Samuel, capítulo 15. Olha só. Versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde homem a mulher, desde os meninos até os de peito, desde o boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Saul convocou o povo, os contou. Agora... Versículo 7. Feriu Saul
os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Poxa, ele obedeceu, né? Aí a gente vai para o 8 e vê que só que não. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e às de segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Agag é aquele cara que Deus manda matar todo mundo, acaba com todo mundo, destrói todo mundo. Eu não quero ninguém dessa raça vivo. Não quero ninguém dessa raça vivo, não quero nenhuma amalequita vivo. Saul vai e deixa Agag. Certo, depois Samuel matou, mas deixou Agag vivo. E com certeza alguns parentes de Agag também ficaram vivos, porque deram origem a Amã. Querido, aquilo que Deus manda você matar na sua vida, de você tirar da sua vida, de você arrasar da tua vida, e você não faz, porque acha legal, porque acha bonzinho, porque vê algum valor naquilo, como o povo viu nas vacas, nos cordeiros, como Saul viu também no rei, ter um rei de refém. Gente, isso era honra demais, né? Pois é, essas coisas, quando chegar lá na frente, vão querer matar a gente. Se a gente deixar isso vivo, lá na frente eles vão querer matar a gente. Tá? Foi isso que aconteceu com Israel. Então, cuidado com o inimigo. E Agag não é um inimigo estranho da gente não, tá? Agag, Amã, tá bem pertinho da gente. Amaleque é um inimigo muito conhecido, é um inimigo muito próximo. Tão próximo que Deus fala assim, e disse Deus, né? Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17. Eu não entendi o que eu coloquei aqui não, tá, gente? Deixa eu ver. 16 a 16? Não deve ser isso, não. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Êxodo 17. Êxodo 17 e 16, gente. Tá? Tira um desses aqui. Tira esse aqui. Êxodo 17 e 16. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Poxa, cadê Amaleque hoje? O povo amalequita hoje? Desapareceu, não tem mais. Não existe mais Amaleque. Se não existe mais Amaleque, como que Deus jura? E se Deus jura é porque ele vai fazer. Como que ele jura que vai fazer guerra contra Amaleque em todas as gerações? Me explica um negócio desse. Pois é. Então esse Amaleque não é um Amaleque físico. Esse povo, esse inimigo não é um inimigo físico. É um inimigo que vai estar em todas as gerações. Tá? Eu encaro Amaleque, aí agora é opinião minha, como esse inimigo aqui. Eu. Meus desejos, minhas vontades, meu ego, minha falta de perdão, minha falta de amor, minha falta de misericórdia, tudo que me afasta de Deus. Tudo que me deixa longe de Deus. E Amaleque, esse inimigo aqui, que é pior do que o diabo. Este inimigo aqui, com essas duas letrinhas aqui, ele é pior do que o diabo. O diabo não me tira do céu. O diabo não me afasta de Deus. Agora, este inimigo aqui me afasta. Este inimigo aqui me tira do céu. Tá? Esse inimigo aqui me leva para o inferno. Bem, para vencer esse inimigo, Moisés ele teve uma estratégia. Não bastava somente orar. Quer dizer, Moisés foi para o monte, se isolou. E Moisés levantava as mãos para o céu.
Enquanto estavam com as mãos erguidas ao céu, o povo triunfava. O povo de Israel triunfava. Quando ele cansava e abaixava as mãos, o povo Amaleque triunfava. Gente, quer vencer Amaleque? Permanece com as mãos erguidas diante de Deus, em direção ao céu, permanece buscando o socorro do alto. Amaleque só é vencido dessa forma. Se você cansar e baixar a mão, parar de interceder, parar de buscar, ele vence você. Então precisa deixar as duas mãos erguidas sempre até você conseguir a vitória total. E quando que consegue a vitória total, gente? Em duas situações, ou no arrebatamento da igreja ou na sua morte. Ponto. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa vida, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É um inimigo perigoso a ser vencido, mas possível de ser vencido, desde que você não deixe suas mãos caírem, não deixe suas mãos saírem do alvo, pararem de buscar. Ok? Vamos lá. Esse livro traz uma batalha em duas frentes. Enquanto Esther, os dois livros, né, estavam em Suzã, Neemias e Esdras estavam em Jerusalém. Tá? Aconteceu primeiro a situação aqui em Suzã, depois aconteceu aqui em Jerusalém da reconstrução do muro. Ok? Bom, o alvo de Esdras era descrever a volta dos judeus à nação e como que eles reconstruíram o templo do Senhor. O alvo de Neemias é relatar como o amor dele por Deus e por seu povo. Usa seu talento, ele usa o que ele tinha. Davi usou a funda em uma pedra. Deus não precisa de grandes armas para vencer grandes batalhas. Na época de Gideão, ele usou vaso e tocha. Deus não precisa de grandes armas para vencer grandes batalhas. Deus faz a arma do inimigo se virar contra ele mesmo. Tá? A gente só tem que usar o que a gente tem. Usa seu talento, vence suas batalhas, vence seus inimigos com aquilo que você tem. Mas vença, mas lute. Tá bom? E Esther mostra como Deus cuida do seu povo, mesmo durante a disciplina do cativeiro. Deus tem cuidado, Deus tem carinho pelo seu povo. Tá? O livro de Esther é interessante porque não aparece o nome de Deus em parte nenhuma da Bíblia, mas a gente vê a ação de Deus nele todinho. Bom, Neemias ele foi um grande líder, ele era copeiro do rei. Ele enfrenta escárnio, não vou ler os textos, mas está aqui para quem quiser ver, tá? Neemias 4, de 1 a 3. Ele enfrenta intimidações e até agressões. Ele enfrenta esgotamento físico, emocional, cansaço, depressão, tristeza. Ele enfrenta boatos, ele enfrenta mal-entendidos, ele enfrenta calúnias. Diferença de mal-entendido para calúnia é que esse aqui é não intencional. Esse aqui é intencional. Ele enfrenta falsas profecias, ele enfrenta batalhas espirituais, revoltas, sabotagem na própria família, tá? Tudo isso ele enfrenta. Ele foi um líder, um grande líder, reconhecido pelos gentios, reconhecido como homem de oração, reconhecido pelo seu trabalho em equipe, reconhecido por enfrentar a oposição na época dele, e ele lidera o povo na organização e reconstrução nacional. Existe uma grande diferença entre líder e chefe. Ele não foi chefe, ele foi líder. O chefe só manda. Faço o que eu faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço o que eu faço. O chefe faz isso. O líder não, ele lidera pelo exemplo, ele é o primeiro a fazer. Tá? E depois dele, os liderados vão seguir, claro. Responsabilidade de Mardoqueu e Esther. Tanto Esther quanto Mardoqueu, eles alcançam lugares privilegiados, sim, alcançam. Tá? Mas foi preciso que na hora certa eles entendessem a responsabilidade deles para servir a Deus e, mais do que isso, eles quisessem executar essa responsabilidade. Se eles não quisessem executar, não seria feito. Tá? Eu já falei isso aqui, o livro de Esther é único, né? Que não menciona em nome de Deus em hora nenhuma. O outro que também tem o nome de Deus meio escondido lá é Cantares.
mas Esther não tem menção alguma em manuscrito nenhum do nome de Deus. Mas não tem como negar que Deus agiu aqui naquele livro. E a gente tem ali vamos dizer, a inauguração da festa de Purim, né? Ele vai explicar a festa, como é que surge essa festa de Purim, está lá em Esther 9, de 26 a 32. É muito importante essa festa no judaísmo, tá? Ela ainda hoje é comemorada, existe regra para se comemorar, tá bom? Para se lembrar do grande livramento que Deus deu ao povo de Israel na época do cativeiro no Império Persa. Bom, nós temos aqui, midiaticamente falando, dois tipos de rei Assueros, né? Dependendo da história, ele vai ser o vilão, aí vai aparecer desse jeito aqui, ou ele vai ser o mocinho e vai aparecer desse jeito aqui, tá? Eu acho que ele é uma mistura dos dois, nem tanto, nem tão pouco, ok? Doutrinas dos dois livros ensinam muito, principalmente o livro de Neemias, que significa Jeová consola. Este homem buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. Tem um texto muito lindo no livro de Neemias, se eu não me engano, eu acho que é Neemias mesmo, que fala sobre o rei oferece a Neemias o rei oferece Neemias escolta, né, para ir até Jerusalém. E diz a palavra que ele fica com vergonha, não sei se é Neemias ou se é Esdras. Não, eu acho que não é Neemias, não. Eu acho que é Esdras. Deixa eu procurar aqui e eu já mostro para vocês. Só um minutinho. Porque esse texto é importante. Foi Esdras, não foi Neemias. Esdras fala assim: me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então o rei pergunta para Esdras se ele quer uma escolta e ele não pede escolta ao rei nenhuma. E mesmo sendo uma viagem perigosa, eles jejuam, diz no capítulo 8, versículo 23, que eles jejuam e pediam a Deus que os protegesse e Deus os protegeu. Então é lindo, a oração, tanto no livro de Neemias quanto no livro de Esdras, que um está ligado ao outro, os eventos acontecem muito paralelamente, tá? A oração é muito importante. E quando Neemias, o rei pergunta para Neemias, né, por que você está triste e tal, ele fala assim, ele tem segundos para responder, porque quem perguntou para ele foi o rei, e ele diz assim: eu orei ao Senhor. A oração nunca é o último recurso de um desesperado, mas é a primeira opção, a primeira alternativa, a primeira atitude daquele que é obediente, tá? E no capítulo 1 de Neemias já vai nos ensinar muita coisa sobre a oração na vida daquele que teme a Deus, daquele que serve o Senhor. A soberania de Deus a gente vê muito no livro de Esther, né? Deus se manifestando não de uma forma fatalista, não de uma forma determinista, como se já tivesse escrito, já tivesse determinado e eles não tinham escolhas, não obedecer como se fossem fantoches humanos. Nós não somos fantoches humanos. Deus respeita nosso livre-arbítrio. Se a pessoa não quer, não vai acontecer. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e é bem verdade o que ele disse: o nosso livre-arbítrio só vale da porta da igreja para fora. Porque a partir do momento que nós entramos diante de Deus, tá, e nos colocamos de joelhos e dizemos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos jogando o nosso livre-arbítrio por terra. Agora quem passa a mandar na nossa vida não somos mais nós
Nós não escolhemos mais nada, mas quem manda na nossa vida agora é Ele. Nossa função agora é só obedecer. Então nós temos o livre-arbítrio de lançar mão ou jogar fora o nosso livre-arbítrio. E a melhor coisa da nossa vida é essa, quando a gente joga fora o nosso livre-arbítrio. Tá? Mas aqui Deus dá pra gente oportunidade. Você quer participar dessa obra? Você quer participar dessa função? Você quer participar, ter parte nessa história? Deus nos oferece às vezes a oportunidade de colaborar com Ele. E é muito lindo que Ele respeita a nossa opinião. Tá? Se a gente não quiser, Ele não força a barra. Vai ter consequência? Sim, vai. Vai ter consequência. Por experiência própria, eu digo que vai ter consequência. É melhor tomar parte, gente. A gente é mais feliz. A gente se sente melhor, a gente se sente útil, a gente se sente mais especial. Quando Deus nos deixa, quando Deus permite e a gente aceita tomar parte nas coisas que Ele preparou para fazer. Bom, conclusão. Neemias e Esther são pessoas normais, são pessoas como eu e você, mas eles se dispuseram a estar no serviço de Deus. São gatinhos, gente, mas tem um leão dentro de cada um deles. E essa força deles não vem deles mesmos, mas vem daqueles que os chamou, os capacitou, os comissionou para fazer essa obra. E a mesma coisa conosco, que nós possamos seguir o exemplo de Neemias e Esther. Sermos gatinhos, inofensivos, mas temos um leão poderoso, leão da tribo de Judá dentro das nossas vidas e servimos a Deus. Colocarmos o que a gente tem, colocarmos as nossas qualidades nas mãos daquele que tudo pode para trabalhar e agir na nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês.